Agora, passaremos a tratar do conceito de educomunicação e de sua fundamentação. Para isso, utilizaremos principalmente dois textos. O primeiro deles se chama Educomunicação, um campo de mediações, do professor Ismar de Oliveira Soares. O segundo é Concepção dialógica e as novas tecnologias da informação e da comunicação, a educomunicação e os ecossistemas comunicativos, de Ademil de Silveira Sartori e Maria Salete Prado Soares. Por que falarmos atualmente em educomunicação? O que impulsiona o surgimento deste conceito? Podemos afirmar que o ponto de partida para toda essa discussão é a importância da comunicação na atualidade. Tanto é assim que nossa sociedade passou a ser chamada de Sociedade da Informação e da Comunicação. Atualmente, a comunicação está muito relacionada à tecnologia, a qual, por sua vez, tem avançado muito rapidamente e tem sido de fácil acesso a grande parte da população. Todo esse cenário, importância da comunicação e avanços tecnológicos, chega à escola, como, por exemplo, através dos cursos à distância. Essa conjuntura nos impõe a necessidade de repensarmos as relações entre educação e comunicação. Mais um motivo para repensarmos essas relações advém da crise pela qual passa o sistema educativo tradicional. No imaginário social, a educação tradicional está em baixa, enquanto a comunicação de massa, aliada à tecnologia, está em alta. A comunicação passa a ser considerada como legitimadora de discursos, comportamentos e ações, atuando como instrumento de consenso, assim como foram a religião nas sociedades tradicionais, o progresso nas sociedades modernas ou a produção na sociedade industrial. Porém, apesar disso, a educação continua a existir, assim como as instituições responsáveis por ela, as escolas. Então, fica a pergunta: a comunicação deve servir à educação ou a educação deve servir à comunicação? Nesse sentido, estamos todos diante de uma mudança de paradigmas na educação, que passa a estreitar ainda mais seus laços com a comunicação. Estamos, portanto, diante da necessidade de revisar o sentido da ação comunicativa presente no ato educativo, o que nos aponta para um conceito novo, a educomunicação. Segundo o professor Ismar de Oliveira Soares, um dos pioneiros na pesquisa sobre educomunicação no Brasil, esse conceito pode ser definido como um campo de diálogo entre a educação e a comunicação. Tendo seu foco na cidadania, na solidariedade e no direito à expressão, a educomunicação se configura como um espaço para o conhecimento crítico e criativo. A participação de todos os envolvidos no processo, favorecida pela tecnologia, é uma de suas mais importantes dimensões. Além disso, pode-se afirmar que a educomunicação é o conjunto de ações que desenvolve e planeja os ecossistemas comunicativos, voltados para a transformação social, envolvendo especialmente crianças, adolescentes e jovens, e tendo a mediação tecnológica como um de seus eixos principais. A educação e a comunicação são áreas muito antigas e solidamente estabelecidas. Apesar de terem nascido como campos independentes, atualmente é possível relacioná-las, inovando cada uma delas. Essa relação se faz através da educomunicação. Quanto à fundamentação do conceito, segundo Ismar Soares, Paulo Freire e Celestin Freinet foram os primeiros pensadores latinos a apontar para as necessárias relações entre educação e comunicação. Para ambos os educadores, a educação deve ser encarada como um ato político, no qual não há neutralidade. A educação deve ser empreendida através do diálogo e da colaboração. Ambos os autores alertam para a necessidade de evitar a manipulação do ser humano e têm convicção quanto à possibilidade de transformação do indivíduo e da sociedade. Quando pregam uma educação em que haja livre expressão, diálogo e cooperação, Paulo Freire e Freinet apontam para a presença da dimensão comunicativa no ato educativo. Paulo Freire escreve o livro Extensão ou Comunicação durante os anos de 1968 e 1969. Nesse livro, trata da comunicação como característica fundamental do ato educativo. Sem comunicação, não há educação.
Nesse sentido, instaura um modelo educomunicacional horizontal, democrático e dialógico. Segundo o educador brasileiro, para que haja produção de conhecimento, é necessária uma relação social igualitária e dialogal entre os sujeitos que resulta em uma prática social transformadora.